Pessoal, tudo bem? Olha, gente, hoje eu estou recebendo aqui a visita de um grande amigo aqui, Resende Costense, o Diego Santos. E ele, além de consultor financeiro, quem conhece sabe, joga futebol, né? Gosta bastante do esporte, é muito conhecido aí pelas polêmicas também, né, Diego? Faz parte. Faz parte. Tem esse lado aí. Tem. Mas hoje eu convidei o Diego para a gente conversar, na verdade, de um assunto assim que eu considero até de utilidade pública. Nós vamos falar aqui hoje de educação financeira e vamos dar uma pincelada aqui também no assunto de empreendedorismo. Então, Diego, primeiro agradecer aí pela oportunidade de falar com você. Esse assunto muito interessante, esse tema muito importante, né? E eu queria que você se apresentasse melhor, né? Você é consultor financeiro e boas-vindas aqui no nosso convidado da hora. É isso aí. Bom, boa noite, Aurélio. Boa noite a quem nos assiste. Realmente eu gosto do futebol e o futebol realmente tem hora que tem umas polêmicas, né? Mas é bacana. Bom, assim como você já bem disse, eu estou atuando aí como área de consultor financeiro, né, e hoje muito voltado para essa área de educação financeira, né? Pude vivenciar aí por 11 anos, né, no setor do cooperativismo, então trabalhei fortemente com esse tema e sou muito envolvido, sabe? Agradeço o convite de estar podendo participar e contribuir com esse tema para a sociedade, que é como você bem disse, é uma utilidade pública. Sim. É questão de saúde, né? Saúde financeira, ela está... Saúde mental também, né? Exatamente, ela está ligada à sua saúde. Então, acho muito importante a gente estar conversando sobre esse tema. Espero poder contribuir. Claro. Na sua trajetória profissional, você teve uma parte do tempo na instituição Cicobi, não é isso? Você esteve lá em Piedade do Rio Grande, trabalhou como gerente da agência de lá, não é isso? Isso. E depois você veio transferido para a região daqui de Resende Costas, São Tiago? Isso. Na verdade, a minha trajetória no sistema financeiro se deu no Cicobi, né? No Cicobi Crédito Vertentes. Trabalhei aqui em Resende Costa, primeiramente, né? Entrei em 2011 e em 2017 eu fui para Piedade do Rio Grande, né? Lá fiquei por 4 anos e depois vim para São Tiago, fiquei mais 8 meses, perdão. Foi minha trajetória, né? E apaixonado com o cooperativismo, como sou, resolvi seguir minha linha agora de trabalho de forma solo, mas continuando a contribuir com a vida das pessoas, né? Então, esse assunto, educação financeira, ele realmente é muito importante no que eu entendo com relação à saúde das pessoas. Sim. E acho que posso contribuir com isso, continuar contribuindo. Isso é muito bacana. Realmente é um assunto muito importante, inclusive já se fala muito em implantar a educação financeira nas escolas, né? Que é o pontapé inicial de tudo, né? Onde tudo começa. Mas quando a gente fala de educação financeira, Diego, o que é realmente o conceito de educação financeira? O que é isso, para as pessoas entenderem? Realmente, se você for olhar, né, a questão de conceito, a gente vai encontrar vários conceitos de educação financeira, né? Eu gosto muito de um conceito, né, que a OCDE ela fala, né, que é a Organização do Desenvolvimento Econômico, né, das cooperativas, dos cooperativismos de desenvolvimento econômico, sigla sempre eu dou uma embaralhada, vocês me desculpem, né? Mas ela fala, né, que a educação financeira ela é o processo, né, onde as pessoas, os investidores, os consumidores, eles entendem, né, de forma clara os seus ganhos e gastos, né? Em resumo, é onde você tem ali a clareza do seu dinheiro realmente, de fato, né? Então, o conceito da sua gestão da vida financeira é esse, é você conseguir se planejar, ter reserva, ter investimentos e levar uma vida saudável financeiramente. Então, isso aí eu até estava dando uma observada, Diego. São informações que hoje estão aí na internet para quem quiser. A gente tem visto as famílias cada vez mais se complicando financeiramente, né? É uma coisa lamentável, uma questão realmente que afeta inclusive relacionamentos. Quando você falou aí a questão de saúde mental, né? A pessoa quando está devendo, se descontrola todo, ela acaba
desestruturando familiarmente e vem uma série de outros problemas, né? Inclusive, assim, a informação que eu pesquisei, vocês podem pesquisar também, hoje no Brasil, cerca de 70% das famílias brasileiras estão com problemas financeiros, endividadas. Isso é uma matéria muito séria, né? Uma questão que requer realmente até uma atenção, de repente, do poder público. Isso requer a atenção do poder público, porque é muita coisa que acontece por trás disso, né, Diego? Exatamente, Aurélio. Esse tema, esse assunto que você está levantando aí, ele é fundamental porque o superendividamento brasileiro hoje das famílias, ele é altíssimo, né? Então, se você pensar, quem tem renda praticamente está endividado de alguma forma, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria que nos últimos 12 anos é o pico de famílias com dívidas em atraso. Então, além de estar superendividado, as famílias estão negativadas, elas estão sem crédito, né? Acho que até é legal a gente estar dando a pincelada aqui no crédito, que o crédito realmente ele começa ali no Brasil muito fortemente depois nos inícios dos anos 2000, né? O incentivo ao crédito foi muito forte, só que ele trouxe também algumas consequências indesejadas, né? O crédito, às vezes de forma não consciente, achar que o dinheiro ali na mão de forma fácil, como se tornou por muito tempo, ele resolveria problemas, talvez algumas famílias estejam pagando caro por isso, né? A gente até comentava às vezes aqui em off a questão de linhas de crédito que às vezes as pessoas são induzidas a estar contratando, né? E acaba acaba com a saúde da pessoa mesmo. Aí é saúde física e mental da pessoa, né? Eu acho até assim, de uma forma até desrespeitosa, algumas instituições financeiras, a forma como elas ofertam o crédito, principalmente o tal do crédito consignado para aposentados, por exemplo, né? Quando a gente estava na prefeitura ali, eu recebia pessoas lá na prefeitura que traziam o próprio extrato da conta e ali você via a pessoa recebendo R$400, um aposentado, sabe? De tanto empréstimo que bate na conta dela. Então, quer dizer, se existe a lei, uma regra que diz que você só pode comprometer 30% da renda, né? Então tem coisa errada acontecendo e as instituições financeiras, em busca do maior lucro, do melhor resultado, fazem isso assim, de uma forma, eu acho, com sinceridade, me perdoe se eu estiver errado, até covarde, né? Porque são pessoas já aposentadas que às vezes sofrem alguma pressão dentro de casa, do neto, do filho, para poder, sei lá, comprar alguma coisa, né? E aí acaba embarcando nessas dívidas aí, fica sem renda, é um momento que a pessoa precisa comprar remédio, cuidar da saúde, né? E aí isso aí deixa a gente sensibilizado, que é uma coisa que eu acredito que precisa mudar isso, sabe? Precisa mudar, porque se a pessoa não tem uma estrutura, ela embarca nisso e a hora que ela acorda, já foi para o brejo, né? Como você bem disse aí antes, né, da sua fala, nisso, a nossa educação, né, nas escolas, faculdades, nós sempre somos educados, ensinados, treinados a ganhar dinheiro, né? A fazer dinheiro. E nunca a gente é ensinado a como gastar o dinheiro. Então, principalmente, aí quando você chega nessa faixa aí de idade, né, mais avançada e você não teve esse alicerce, né, realmente a forma como a oferta desses créditos são feitas, alguns pontos são questionáveis, né? Mas trazendo aqui sobre a questão, já que falei sobre ganhar mais, né, mais renda, claro que é um objetivo, né, Aurélio? A gente trabalha para realmente aumentar nossa renda, aumentar o patrimônio, acho que todo mundo pensa nisso. Isso. Mas eu acho que o fundamental, sabe, na parte da vida financeira da pessoa, é como ela gasta, sabe? Aí eu vejo isso com muita clareza, porque eu conheço, acho que você conhece, todo mundo deve conhecer, né, pessoas que têm aí bons cargos, né, com boas rendas, pessoas que são empresários com bons faturamentos, né, mas você vai analisar, ver a vida financeira da pessoa, às vezes a pessoa está sempre reclamando, está sempre falando que está apertada, está com dificuldade. E isso se dá a forma como ela gasta, sabe?
ela talvez as formas como ela vê aquele tanto de dinheiro caindo, ela acha assim, quanto mais eu ganho, mais eu vou gastar, sabe? Eu pelo menos nunca vi ninguém falando assim, quanto mais eu ganho, mais eu guardo. Então a pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Então essa consciência, ela precisa ser criada, né? As pessoas têm que ter essa clareza de que isso é importante para ela. Porque é igual a gente falava, né, na instituição financeira. Quando você vai analisar um crédito, capacidade de pagamento, isso é totalmente momentâneo. Exatamente. Né? Renda, faturamento, não tem como você falar que aquilo vai ser sempre daquele jeito. Então a pessoa tem que estar preparada para um momento de maior dificuldade, né? Que ocorre com quase todas as pessoas. Né? Então, resumindo, né? Ganhar mais não é garantia de saúde financeira, a pessoa tem que gerir isso, né? Fazer gestão dos recursos dela. E você acha que isso é um hábito, uma cultura que passa de pai para filho? Você acha que... Olha, Leandro, como a gente não tem essa educação nas escolas e universidades, eu acho que vai muito. Eu acho que vai sim da família, né, do pai, porque assim, é a referência que o filho tem, né? Então assim, se o pai ou a mãe, né, os dois, eles não têm ali um controle, não tem uma cultura de poupar, né, de investir, reservar, né, eu acho que isso vai passar para o filho sim, né, e aí ele vai continuar passando para gerações. Né? Então acho que você citou em poder público, eu acho que é importante mesmo as escolas terem, né, projetos. Hoje o Banco Central disponibiliza vários projetos de educação financeira para poder as escolas estarem aderindo e aplicando nas escolas. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante se preocupar com isso. Né? Essa matéria eu acho extremamente importante, já falei no começo, vou repetindo aqui, porque às vezes a gente percebe assim, famílias que não têm o hábito de cumprir com as suas obrigações financeiras, contas e tal, e realmente nós que estamos no mercado, eu tenho empresa, né? A gente percebe que é uma coisa que passa de pai para filho. Quando é bom, e quando é ruim, entendeu? Infelizmente. E aonde que conserta isso? Eu acho que vai consertar isso de repente uma intervenção mesmo do poder público, passar a considerar isso nas escolas, e aí se vem uma cultura extraviada da família, pode ser que na hora que chegar numa sala de aula, o próprio aluno pode chegar em casa e falar com o pai, com a mãe, e falar, mas peraí, isso está errado aí, né? Tá pagando a sua conta de água atrasada, a Copasa vai cortar, hein? Então, eu tô brincando, mas é bem por aí, né? Então, assim, verdade. Isso é até meio parecido com a questão da consciência ecológica, né? De, por exemplo, fazer uma reciclagem, entendeu? Então a gente vê que hoje é muito falado dessa questão do meio ambiente, né? De preservação, e aí você vê que às vezes o pai não teve nada disso na vida e o filho passa a ter isso na escola, chega e começa a chamar atenção, mas peraí, mas lá na escola tá falando que isso aqui tem que reciclar, entendeu? Tem que fazer isso, aquilo, outro. Então realmente o poder público ele tem uma importância muito grande nisso aí, né? Claro, claro. E também o setor privado, hoje ele é muito voltado para isso também. Ele é preocupado com isso, né? Você mesmo está tendo algum projeto agora, no Minas Soletra, né, que eu tenho acompanhado, até parabenizo, né? Eu acho que é de iniciativas dessas do setor privado que também agregam ao setor público, né? Voltado para o lado financeiro também, eu acho que as prefeituras, né, as associações, através das instituições financeiras, eles têm condições de estar promovendo programas para avançar nesse sentido. Né? Trazendo aqui um tema, uma ideia legal para a gente bater um papo também, que eu queria comentar, Aurélio, com relação a tempo de trabalho relacionado à renda. Por que eu digo isso? Eu digo porque se a gente pensar no dinheiro, o que é o dinheiro? Né? O dinheiro é a recompensa pelo nosso tempo disponibilizado ao trabalho. Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, o que a gente ganha por trabalhar. E aí você pensa, se você não respeita o dinheiro, se você desperdiça o dinheiro, o que acontece? Você está perdendo tempo na sua vida. Exatamente. Concorda? Não é? Porque pensa comigo, você vai comprar um supérfluo que você não está precisando. Você está apenas
Né? Pensa, na internet hoje é assim, né? Você clicou num tênis lá, nem pôs no carrinho, mas depois ele não te dá sossego. Qualquer página que você abre, tá lá o tênis aparecendo para você comprar. Né? Aí fala que abaixou isso, abaixou aquilo, aí você compra. Depois você nem usa o tênis. É verdade. Então aí você pensa assim, quantas horas de trabalho que eu vou estar gastando para eu pagar esse tênis que eu não vou usar? Essas horas você podia estar com sua família, com seus amigos, né, fazendo lazer, enfim. Então acho que a pessoa tem que ter muito essa clareza, sabe? Para que ela tome as melhores decisões dela, né? No sentido de preocupar-se mesmo com isso, né? Com o dinheiro dela, porque é tempo de vida dela que ela está disponibilizando para o trabalho para que ela ganhe o dinheiro. Isso aí sem dúvida nenhuma, é muito interessante que seja feita essa análise. Agora, assim, uma coisa que a gente deve deixar bem claro para as pessoas aqui com relação ao endividamento por um outro objetivo que não seja supérfluo, entendeu? Então, por exemplo, o endividamento, aí a gente vai entrar na questão do empreendedorismo, né? Então, por exemplo, você tem uma ideia que você imagina brilhante, né? Você fala, poxa, eu vou fazer um investimento aqui, que aqui na minha cidade não tem e tal. E isso que está aí, você captar um dinheiro numa instituição financeira para fazer um investimento desse, aí já é um endividamento justificável, não é isso, Diego? Claro. Pegar esse gancho aqui para a gente deixar claro também. Senão a pessoa fala assim, o cara falando não pode pegar empréstimo, não sei o que. Não. Crédito é ruim, né? Não é bem assim não, né? Exatamente. Esse é o ponto que a gente tem que verificar, né? E sempre constatar. O crédito, ele é uma ferramenta de fomento, não é verdade? Sim. Como você bem citou, você tem uma ideia, você acredita nela, você faz uma análise de risco daquele negócio. Isso. Vê viabilidade. O crédito é perfeitamente saudável, né? Porque você vai multiplicar aquilo, você vai ter um retorno, você vai pagar o seu custo financeiro e vai ter o retorno daquilo. Então é perfeitamente saudável. Pode acontecer de haver um erro de cálculo, né? Porque não é todo empreendimento que dá certo. Você analisa para você ver, existe um histórico de que a maioria das empresas fecha nos primeiros 2 anos. Então, há a consequência do endividamento por um erro de estratégia, um investimento mal pensado, né? Ele pode levar sim ao endividamento. Aí realmente é uma situação, mas o investimento, a captação de recursos, a instituição financeira para fazer o investimento importantíssimo. Isso aí, assim, as grandes empresas fazem isso, na verdade, né? Sem o crédito não tem como, né? Quando a gente traz aí para o empreendedorismo, dificilmente, até nem é tão saudável financeiramente você falar assim, eu vou tirar a minha reserva, né, que eu tenho lá, reserva de emergência, tenho minha reserva, meu planejamento de investimentos pessoal, né, eu tenho meu futuro, meus sonhos que eu quero regularizar, aí você tira aquele dinheiro e traz para a sua ideia de negócio. Né? Às vezes, realmente, você tem que buscar essas parcerias, né? E aí o crédito vem para isso, né? Ele vem para te fomentar nesse início. Quando você diz, né, essa grande quantidade de empresas que fecham, né, nos 2 primeiros anos, quando a gente busca na escala de 8 anos, isso chega a praticamente 80% das empresas elas fecham. E aí eu volto a dizer que grande parte vai acontecer, pelo que você diz, pela uma análise não tão eficaz, eficiente, né? Mas também vai se dar pela má educação financeira que essa pessoa já tem. Porque a grande maioria hoje que se abre de empresas no país é microempreendedor individual ou microempresário. Normalmente eles estão individuais. Então o que ele vai trazer para a empresa dele? A cultura que ele já tem na sua vida, a forma como ele gera a sua vida financeira na pessoa física. Sim. E aí ele vai trazer esse modelo para a empresa. Para a empresa, exatamente. Então aí a gente vai andar e a gente sempre vai falar que a gente tem que ter a educação financeira realmente clara. O sujeito ele tem que ter claro o que ele ganha e o que ele gasta. Exatamente. E sempre gastar menos do que ganha. Sempre tem que ter saldo positivo nessa conta. Entendeu? Então assim, repensar mesmo, sabe, os gastos. Porque às vezes você pensa, eu tenho uma conta de telefone aqui, R$70 mês. Aí quando você vai ver a sua conta telefônica, você vê lá que tem uma quantidade de internet que você não usa nem a metade mês. Aí você vai olhar os planos, às vezes os planos caem pela metade e te atende. Aí você fala, eu preciso ter esse de 70, se às vezes o da metade vai me atender? É um mau uso, né? Mau planejamento. Exatamente. Então realmente é tudo, né? É colocar no papel.
Você tem que colocar no papel, você tem que fazer contas para que você consiga se planejar. E essa questão da desorganização financeira, ela está presente em todas as classes sociais, não é isso? Todas. É uma coisa impressionante isso. Algum tempo atrás, a gente fica vendo aí as matérias de jornais e nas redes sociais, inclusive assim, pessoas que são artistas, né? Jogador de futebol, principalmente os tais dos ganhadores de Mega Sena, já ouviu falar isso aí? Ganhadores de Mega Sena? Ganha na Mega Sena e fica pobre. Entendeu? Vem fácil, vai fácil. Então assim, a questão, ela é recorrente a todas as classes sociais, né? Artistas, eu li aí de uma pessoa, não vou falar aqui também, mas me parece, né, que ela ganhava coisa de mais de 1 milhão por mês na emissora de TV e estava endividada. Olha para você. Então, quer dizer, é uma questão que realmente infringe a todos, né? E como é que faz para não cair nisso, né, Diego? Eu acho que é realmente isso aí, é a consciência, né? Olha, Aurélio, educação financeira, ela não é difícil, não. Quando a gente fala, parece que é algo de outro mundo, sabe? Na verdade, o que ela exige da pessoa é disciplina. Né? Disciplina, isso mesmo. Ela precisa ser. Essa é a palavra. Ela precisa ser disciplinada, porque às vezes a gente viveu agora, nesses últimos 2 anos, esses momentos de isolamento. Então a gente conhece várias pessoas que perderam renda, né, na sua totalidade ou parcial, né, pelas circunstâncias. O que ela precisa fazer? Ela precisa repensar os custos. Né? Ela não pode continuar tendo o padrão de vida que ela tinha, porque é um momento que ela teve perda de renda. Então, senão ela muda de lado, ela muda de uma pessoa que talvez pudesse ser investidora e ela passa a ser devedora. Né? E aí ela afeta os próximos anos da vida dela por não tomar uma decisão corretiva. Então, nesse ponto, a vida financeira você tem que estar sempre alinhada. Eu gosto muito quando eu converso com meus amigos e a gente fala muito nas oportunidades de dinheiro, porque eu gosto de falar de dinheiro porque acho que é importante. Gostar de falar com a esposa, né? Eu acho que é muito importante também, não só para a relação, mas justamente para você caminhar e planejar a sua vida. Né? Então, tem muitos tabus nisso, às vezes as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Eu acho que assim como assuntos que são levantados, igual falar de sexualidade, né, que é importante, tudo isso tem que ser debatido. Então, a vida financeira não é diferente, o dinheiro não é diferente. Então, nas nossas conversas, quando a gente está conversando, amigos assim, sempre falo, gente, a gente tem que gostar do dinheiro. Tem que gostar, porque é necessário. Né? A gente não pode viver em prol de viver para ter dinheiro. Né? Ele é uma consequência, como a gente já disse, e a gente tem que respeitar ele. Eu até indico muito um livro que eu gosto muito, que é Pai Rico, Pai Pobre. Isso é legal. Né? Ele mostra muito claramente esses conceitos, né, de pessoas que ganham bem, né, e às vezes não sabem como gerenciar o seu dinheiro, e pessoas que sabem frutificar o seu dinheiro e vivem às vezes de forma mais simples. Né? E uma coisa interessante, assim, quando eu estava na Copasa, eu participava de muitas palestras de questão corporativa mesmo, né? Uhum. E lá a gente tinha os palestrantes que falavam assim, olha, se você está na empresa e o dinheiro que você recebe está em primeiro lugar, está tudo errado na sua vida. Com certeza. Entendeu? Dentro de uma organização você tem que primeiro ter boa convivência. Na verdade, o financeiro ele aparece ali para a pessoa que está bem mesmo, que está motivada, que gosta do que faz, 6º, 7º lugar. É impressionante isso. Porque se você é uma pessoa desorganizada, o que vai acontecer? E é uma pessoa consumista, por exemplo, sempre o dinheiro vai estar em primeiro lugar. Sempre. E aí você não tem paz, porque você recebe uma promoção, você atingiu sua meta, daqui a pouco você quer aquilo mais um pouquinho, ou seja, não tem limite. Né? Verdade. Então, essas questões elas precisam ser trabalhadas mesmo no psicológico da pessoa também, né? Para ela se dar bem no trabalho, para ela ficar motivada e, né, não ficar tão apegada a isso, porque realmente, eu sei que é difícil falar isso aqui, mas essa é a realidade, né? Com certeza. Não dá para ser refém do dinheiro, né? Você tem que gostar dele, ele é necessário. Tem aquele ditado, né, que dinheiro não traz felicidade.
né? É que ele não compra felicidade, mas também ele é necessário, né? Ele te traz conforto, né? Ele te traz segurança, te traz paz de espírito, então eu acho que ele te ajuda a dormir bem, né? Então ele é importante. Se a gente pegar uma pirâmide, né, que é a famosa pirâmide de Maslow, você tem na parte de baixo dela as necessidades básicas. É lógico, quando a gente está falando de financeiro aqui, às vezes pode ter alguém pensando, falando assim, pô, mas o cara está falando da questão financeira, mas não sabe o que é um pobre, não sabe o que é uma pessoa que mal consegue sobreviver com o que ganha. Realmente, a gente tem que fazer consideração disso. Como é que a pessoa vai fazer um controle, uma saúde financeira, um planejamento financeiro, se o que ela ganha, mal ela consegue suprir o primeiro andar ali da pirâmide de Maslow. Isso é um problema, né, Diego? Vamos falar a verdade. Sim, principalmente no nosso país, né, Léo? Então, quando a gente fala das metodologias de educação financeira, né, quando a gente está conversando com as pessoas, então acaba que eles argumentam já logo de cara, né? Já te falam, pô, mas o que eu ganho não dá para me sobreviver praticamente. Então aí realmente, aí o que a gente faz? A gente senta, né, coloca mesmo no papel, faz todo o detalhamento dessa pessoa para ver o que é possível cortar, se é possível. Se não é possível, a gente precisa incrementar a renda. A gente precisa gerar mais renda nessa pessoa. Né? Então, essas conversas que a gente tem com essas pessoas acabam ajudando de certa forma. Né? Claro, existem essas dificuldades, existem esses casos, assim como a gente tem milhões de desempregados no país, né, que são situações que realmente são complexas. Né? Porque às vezes a pessoa buscou um crédito ali para ela poder resolver o problema dela na hora e fala assim, olha, eu tenho que ver o que acontece agora, depois, semana que vem, mês que vem, deixa ver o que acontece. Né? Então acaba que muita gente entra também, uma boa parte, claro, se endivida por não planejar direito e outra boa parte se endivida também por necessidade mesmo, né, Diego? Por se garantir lá no primeiro andar da pirâmide de Maslow, que é as necessidades básicas do ser humano, que é sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, realmente, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Né? Diego, nós vamos caminhando aqui na nossa conversa, achando muito interessante mesmo. Você presta esse tipo de serviço? Por exemplo, se uma pessoa tiver com problema de controlar a questão financeira e quiser te procurar, você trabalha com isso? Você recebe a pessoa, presta um serviço para ela, faz isso, sei lá, voluntário para a pessoa carente ou não? Como é que me conta esse trabalho que você tem desenvolvido? Isso. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele realmente é voltado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Tem pessoas, empreendedores, né, que às vezes eles precisam de orientações mais no âmbito do crédito mesmo. Então, essas empresas, né, geralmente está voltada, a gente faz as análises contábeis, fluxo de caixa da pessoa, necessidade de capital de giro ou não. Né? E as pessoas, né, pessoas físicas, eu faço a consultoria, pessoas endividadas e também pessoas que têm recursos e às vezes não sabem como investir. Então essa orientação de onde investir, invisto em renda fixa, invisto em renda variável, faço um mix disso, o que eu coloco na reserva de emergência, o que eu coloco no longo prazo. Então tudo isso a gente presta de serviço. Né? Pessoas carentes também, a gente conversa na boa, que dá para a gente agregar. É o que você disse, tem casos que realmente são muito complexos. Então você pega um caso ali, né? Vamos falar em números, o cara ganha 1.100 e está devendo 2.000. Mas o que eu vou pagar primeiro? Pirâmide de Maslow, vamos lá nas necessidades básicas primeiro. Me sobrou isso aqui para pagar de despesa. O que eu vou pagar? Não, vamos pagar o que é mais caro primeiro. Porque muita gente se endivida primeiramente no cartão de crédito, no cheque especial. Que são dívidas que viram bolas de neve. Né? Juros absurdos, gente. Juros muito grandes. Então, assim, a gente também negocia junto às instituições financeiras, né? Porque a pessoa, quando ela está apertada, ela não olha a taxa de juros. Ela quer o crédito para resolver o problema dela na hora. Então, ela não se preocupa depois. E às vezes ela poderia ter contraído um crédito muito mais barato, uma forma de pagamento que se encaixasse no orçamento dela. Então todo esse trabalho a gente faz, presta o serviço. Legal, isso é importante, né, gente? Se alguém quiser conversar com o Diego aí, né? Claro, estou à disposição. Vai dar as dicas lá e essas coisas não precisa ter vergonha, né? Eu acho que a pessoa tem que ter, primeiro o seguinte, uma libertação mesmo, se estiver tendo algum problema nesse sentido de poder controlar as contas, né?
é um aprendizado mesmo. Sem dúvida, Aurélio, sem dúvida. E nunca, sempre tem aquela pergunta assim, até hoje eu vivi dessa forma, quanto que eu devo mudar? Pô, o momento de pensar na mudança é agora. Você tem que pensar que isso é importante para a sua vida, entendeu? Se você tomou essa consciência, é o que eu sempre falo, quanto você guarda do que você ganha por mês? A pessoa fala, não consigo guardar nada. Eu falo assim, vamos criar um hábito aqui que seja 10%, 5% que você ganha, mas vamos só para você acostumar. Eu devo aqui, eu vou guardar? Vamos criar o hábito. Ali na hora que a pessoa começa a enxergar e começa a ver, ela vê que ela consegue se adequar, né? Verdade. Eu acho que é nesse caminho aí. Eu até separei uma matéria aqui que eu achei na internet, achei interessante. 6 situações que demonstram que você precisa de educação financeira. Vamos ver se você está de acordo aí, Diego. Vamos lá, com certeza. A primeira situação é trabalha e não consegue ver a cor do dinheiro. A gente falou nisso aí, né? Quanto mais ganha, mais gasta. A segunda situação, tem a sensação que trabalha somente para pagar contas. E tem gente que pensa realmente que é por aí mesmo, né? E tem essa sensação. A terceira, não consegue se livrar do cheque especial e do cartão de crédito. Então, gente, nós estamos falando aqui de situações que demonstram que precisa passar por uma reflexão da educação financeira, uma matéria importantíssima que precisa ser trabalhada aí, inclusive reforços nas instituições escolares aí. Quarta situação, tem um bom rendimento, mas não consegue ter reserva financeira. Também nós falamos sobre tudo isso aqui, né? E até bom colocar na reserva financeira, eu não comentei, Aurélio, a gente sempre sugere, né, a pessoa que ela tenha pelo menos 6 meses do seu custo fixo nessa reserva financeira. Sim. Porque às vezes a pessoa perde a renda, né? Vem imprevistos que sempre acontecem. Então, o famoso seguro-desemprego, né? Tem que ter essa reserva, fazer o possível para tê-la. Isso. Situação 5, trabalha demais, mas não tem qualidade de vida pessoal e familiar. Situação 6, vive inseguro ao pensar na possibilidade de algum dia perder sua fonte de renda. Tem gente que perde a paz com isso, né? Perde. É só pensando no amanhã, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E se eu perder o emprego, né? Sempre fica tenso, apreensivo com isso. Com certeza. Então, gente, eu acho que nós demos o recado, né, Diego? A gente tocou nesse assunto tão importante que espero que sensibilize aí, inclusive, né, as pessoas, o próprio poder público, para daqui em diante começar a pensar realmente em fazer isso aí nas escolas, trabalhar a cabeça das criancinhas, né, para as pessoas terem uma vida mental mais saudável, não é isso? Sem dúvida, Aurélio. Você disse tudo aí. É a ideia da nossa conversa aqui, eu acho que era muito em cima disso, né? Isso. Passar a importância desse tema, né? Porque realmente a gente uma noite de sono não tem preço. Exatamente. Né? E quem está nessa situação às vezes tem solução, sempre tem. E a gente precisa conversar sobre isso. É o que você diz. A pessoa não pode ficar tendo vergonha. Às vezes, por estar devendo, ela se esconde, ela some, e isso só piora. Exatamente. Né? Então, assim, eu estou à disposição, né? As pessoas também que possuem, né, o endividamento, eu digo que elas não devem se afastar, pelo contrário, tem que procurar as instituições onde elas devem, para tentar uma renegociação, encaixar o que ela tem hoje de capacidade de renda. Porque às vezes coisas que ela fez há 3, 4 anos atrás era uma realidade, hoje já é outra. Né? Então, exatamente. Ela fala assim, mas agora eu não consigo pagar, mas não vou lá também, né? Justamente às vezes por vergonha. Né? Eu acho que a gente tem que estar falando mesmo desse tema para isso se tornar comum, né? Normal. Exatamente. Então, gente, eu agradeço, Diego, a participação. Fiquei muito feliz aqui nesse bate-papo com você. Né? A gente sempre aprendendo também um pouco, né? Isso é muito importante. E agradecer a todos vocês aí. E convidado da hora, né? Próxima terça-feira, às 19 horas. Não é isso? Aqui, ó, 19 horas. Vocês vão assistir lá o nosso bate-papo aqui, eu, Diego, o goleiro, né? Diego Goleiro. Diego Goleiro. É isso aí, gente. Grande abraço. Fica com Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço.